E se tem vinheta, você sabe, tem informação aqui no canal Som da Repórter. Estou voltando, pessoal. Ontem estive ausente após o jogo, mas já voltamos à programação normal aqui do canal, trazendo vídeos, conteúdos para vocês de tudo que acontece no Internacional. Atualização sempre do que está acontecendo no Colorado. Eu quero começar esse jogo, pessoal, repercutindo um pouco de alguns fatos da partida de ontem contra o Juventude, mas fazendo uma projeção. Eu quero começar aqui falando sobre Bernabei, porque ele realmente é impressionante. O Inter está absolutamente surpreendido, surpreso com a atuação do Bernabei. E aqui eu não falo só da questão técnica, da questão tática, de tudo que ele agrega no time do Internacional, mas principalmente da sua questão física. O técnico Roger falou sobre isso na sua entrevista coletiva e destacou uma informação que foi trazida ainda antes da partida por alguns colegas. O Bernabei ele tinha condições de atuar apenas 60 minutos e ele jogou durante toda a partida com intensidade, jogador que se apresentava em várias jogadas, sempre se colocando à disposição. Então é realmente impressionante esse jogador, uma semana apenas de pré-temporada, e ele já está voando aí praticamente no time do Inter. Claro que precisa ter um pouco de cuidado para não estourar, para não ter uma força muito forte nesse início de temporada, mas é um jogador que fisicamente sobra em relação aos demais jogadores, não só do Inter, mas do futebol brasileiro. Bernabei é realmente impressionante na questão física. E aqui eu quero falar também, pessoal, sobre outro jogador que foi muito destaque ontem e está sendo muito bem comentado nas redes sociais. A torcida gostou bastante da atuação do Vitor Gabriel, zagueiro que está emprestado ao Internacional até o final do ano. O Inter conseguiu aí essa negociação com o Sport, prorrogou o empréstimo dele até dezembro e é um jogador que vem sendo muito elogiado nos bastidores. O Roger fala maravilhas do Vitor Gabriel e ele sim está conquistando seu espaço. Inclusive, deve, na minha opinião, ganhar uma sequência nesses próximos jogos. O Inter deve fazer aí algum revezamento, algumas alterações, principalmente pensando na questão física. Mas, Roger, por favor, não tire o Vitor Gabriel, jogador que nesse momento precisa jogar, precisa de sequência. O Inter quer contratá-lo em definitivo e o preço está definido, cerca de 3 milhões de reais. Esse é o preço que custará o Vitor Gabriel ao Inter, com a opção de compra que está vinculada no contrato. A informação do meu parceiro Lucas Colar, do Vozes do Gigante, 500 mil dólares, 3 milhões de reais é o preço para ficar em definitivo com o Zé Gabriel, 20 anos, jogador muito promissor, perna esquerda, zagueiro com capacidade de saída, jogo aéreo também importante, e é um zagueiro que tem chamado bastante a atenção. Eu quero falar agora, pessoal, sobre uma polêmica que se instalou na partida de ontem contra o Juventude e que teve uma fala de um dirigente do Internacional. Ontem, após a partida, o José Olavo Bisol foi ao Twitter, o antigo X, fazer alguma manifestação após o jogo, principalmente em relação ao pênalti marcado a favor do Internacional e que foi questionado por algumas pessoas da imprensa, por algumas pessoas também do lado do Grêmio, principalmente Antônio Brum, que é ex-vice-presidente de futebol do Grêmio. Ele fez algumas críticas no Twitter e o José Olavo Bisol foi lá e respondeu. Diz que tem se surpreendido com muita gente questionando o VAR, que é uma ferramenta que veio para ajudar e a corrigir alguns erros importantes, e também falou que o Inter não vai aceitar condicionamento ou qualquer tipo de pressão externa nesse sentido. Então essa foi a manifestação do José Olavo Bisol respondendo. Antônio Brum, não diretamente, mas uma referência clara aí à postagem do ex-dirigente do Grêmio e também à imprensa. E aqui eu falo, pessoal, porque alguns colegas da imprensa questionaram a marcação do pênalti ontem a favor do Inter. Eu não vou entrar, e aqui eu não quero fazer nenhum tipo de polêmica, nenhum tipo de julgamento, mas eu não vou entrar nessa aí da imprensa contra o Inter ou a imprensa contra o Grêmio. Não existe isso, pessoal. Vamos lá, a imprensa trabalha, tem profissionais que dão a sua opinião. Eu não vou aqui colocar a mão no fogo por todos os profissionais, mas a maioria dos que eu conheço tem um trabalho sério fazendo nesse momento, então
Se o profissional de tal emissora, de tal rádio, disse que não foi pênalti, beleza, é a opinião dele. Eu, sinceramente, discordo, acho que foi pênalti claro ontem do Cipriano, zagueiro do Juventude, em cima do Borré, empurrou dentro da área nas costas do jogador do Inter. Mas o direito de quem discorda é legítimo, enfim, as pessoas têm o direito a discordar. Mas uma manifestação importante do José Olavo Bisol após essa polêmica envolvendo o VAR e o Inter no Campeonato Gaúcho. Bom, pessoal, quero terminar esse vídeo falando sobre a outra polêmica que está também colocada no Gauchão, que é a da troca de mando de campo do São José, que teve ali problemas na partida contra o Pelotas, briga de torcida, o estádio acabou tendo algumas avarias que precisavam ser consertadas a tempo da partida desta terça contra o Internacional. E a Federação Gaúcha de Futebol tomou a iniciativa de colocar o jogo no estádio do Vale, do Novo Hamburgo, e tirar do Passo da Areia completamente. O São José fez um pedido à federação que o jogo fosse colocado ou no 19 de outubro em Juí, ou no Bento Freitas em Pelotas. Confesso não saber a motivação, talvez questão de gramado, enfim, seja melhor do que o estádio do Vale, mas a Federação Gaúcha vetou o pedido do São José e colocou o jogo no estádio do Vale, alegando que haveria um desequilíbrio técnico em relação às demais equipes do Campeonato Gaúcho, porque faria, por exemplo, o Inter e São José viajarem aí muito mais quilômetros do que os demais. A tabela do Campeonato Gaúcho ela já é feita se baseando nessa questão, para não fazer um time viajar muito mais que outros, fazendo um equilíbrio aí das quilometragens, e isso faria um desequilíbrio. Então, a federação decidiu pelo jogo sendo no estádio do Vale do Novo Hamburgo. Confesso ter um pouco de preocupação em relação ao gramado. Inclusive, acho que por isso o técnico Roger deve mexer bastante na escalação. A gente deve ter a estreia aí de alguns jogadores, Kaique Rocha, Carboneiro, o próprio Valência, se tiver condição, deve ir para o jogo. Quem sabe o Borré ganha um descanso, tendo ou Valência ou Luca no ataque, Vitinho aparecendo entre os titulares, enfim, acho que vai ter uma mudança aí de fotografia nesse time do Internacional para a partida contra o São José no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Então é isso, pessoal. Eu volto na sequência para trazer mais atualizações do Internacional aqui no YouTube. Peço para que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Eu volto no próximo conteúdo. Um abraço e um bom final de domingo a todos. Valeu!